Aí, fechar aqui. Fechar aqui. Também já gostaria de agradecer a presença comitiva dos deputados, do ministro Cid Gomes, deputados do Rio Grande do Sul. Por favor, também para você. Agradecer também a presença do deputado Afonso Mota, pelo Rio Grande do Sul. Deputado Issa de Amazonas, obrigado. Deputado Afonso Mota, mais do que do Rio Grande do Sul, é do Alegrete, né, Afonso? Nós vamos ouvir. E deixo aberto também depois a participação de qualquer um de vocês quiserem fazer algum posicionamento. Como eu já falei, é um bate-papo que nós já tivemos com alguns outros deputados que a gente está fazendo na sequência. Pode passar, Pedro? Pode passar. Nacionalização base no dia a dia da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Um projeto que dialoga com a comunidade, promove a inclusão social, forma cidadãos conscientes, profissionais e pesquisadores qualificados, prontos para o mundo das mais de 600 unidades presentes em todos os estados brasileiros, até mesmo em locais de difícil acesso, estão estrategicamente distribuídas pelo Brasil, nas áreas de fronteira, no interior, nas capitais, no campo, em assentamentos, comunidades quilombolas e povoados indígenas. Junto, os institutos federais, os Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II contam com mais de 1 milhão de estudantes matriculados em 11 mil cursos em diversos eixos tecnológicos. Para alcançar esse resultado, a rede conta com cerca de 80 mil servidores, entre professores e técnicos administrativos, que dão suporte para assegurar o funcionamento das instituições, garantindo a oferta da educação pública, gratuita e de excelência. Da educação básica após a graduação, as instituições oferecem cursos de qualificação profissional, técnicos de nível médio, superiores de tecnologia e licenciaturas, além de especializações, mestrados e doutorados. A partir de programas de iniciação científica, os estudantes colocam em prática o que aprenderam e respondem aos desafios tecnológicos da atualidade. A pesquisa aplicada ganha recursos dos núcleos de inovação tecnológica e dos polos de inovação, espaços criados para o aprimoramento de produtos e processos, impulsionando o registro de patentes na rede. Em permanente harmonia com a comunidade e os arranjos produtivos locais, as ações de pesquisa e extensão tornam as instituições peças fundamentais no desenvolvimento dos estados e municípios. Milhares de projetos são desenvolvidos em todo o Brasil. Centenária e moderna, a rede conta com o apoio das novas tecnologias para expandir o seu universo de atuação. Com a educação à distância, estudantes matriculados nos polos espalhados pelo país realizam os sonhos de ter uma formação profissional sem sair de suas casas. Formar profissionais no mundo é outra das prioridades da rede federal. Parcerias com diversos países criam cada vez mais oportunidades de intercâmbio científico e acadêmico. Com isso, estudantes e servidores têm a chance de se qualificar no exterior. A oferta de cursos de idiomas e a vida de pesquisadores estrangeiros ao Brasil também tem contribuído para a internacionalização do conhecimento e a troca de experiências. Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Conhecimento e transforma. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, Gomes. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero, muito honrado e agradecido pelo privilégio de estar aqui, agradecer ao presidente, professor Roberto Gil, ao vice-presidente Sérgio Teixeira, a Luiz Simão, a diretoria Carla Jardim, ao diretor financeiro, o Bernardo Leite, se me permitirem, todos entenderão o porquê, abraçar o distinto auditório na pessoa do Virgílio Analítico, do Instituto Federal da minha terra. Eu vou lhes fazer uma provocação sobre o quadro geral do Brasil, porque eu não me aventuraria a deitar falação especializada sobre os Institutos Federais da Educação, mas considero gravemente importante essa iniciativa, que foi apoiada muito expressivamente pelo ex-presidente Lula, e que está na iminência de gravíssimos constrangimentos, não só de investimento que já estão presentes, mas de custeio, especialmente, dada a impertinência dessa emenda 95, que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender, porque ela simplesmente vai destruir coisas muito importantes do nosso país. Mas o ambiente geral é que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender. Eu tenho sustentado, e acredito que aqui não será o ambiente de maior dificuldade que eu tenho, mas nos ambientes mais conservadores, um pouco mais difícil. Aqui, infelizmente, há um arejamento extraordinário, mas o Brasil precisa construir um certo consenso de que nós precisamos mudar. Evidentemente que o rumo da mudança, a estratégia da mudança, a qualidade da mudança deveria ser aclarado num amplo e generoso debate. Mas o nosso maior inimigo hoje é o conservadorismo, ou a ideia absolutamente desonesta de que as coisas podem se sustentar como estão. Elas não podem se sustentar como estão. Para nós outros que temos mais preocupação com a questão social, temos destacado o número de homicídios. O Brasil está vivenciando 64.500 homicídios em 12 meses. Só 8 em cada 100 desses homicídios nós temos sido capazes de investigar, o que é um sintoma bastante claro de uma decomposição do Estado de Direito Democrático, da sua impotência em reagir aos dramas reais da população. É nesse mesmo cenário que está a questão da saúde pública, da educação, mas por razões de economia, vou pontuar esse número por agora. Porém, do ponto de vista socioeconômico, as coisas vão ficando mais eloquentes ainda. O Brasil, nesse momento, está com 13.700.000 pessoas abertamente desempregadas e 32.200.000 pessoas empurradas para a informalidade. Nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas, né, numa condição absolutamente hostil, impedidas de acessar qualquer proteção normativa, legal, da carteira assinada por mínimo, mas também fora das contribuições, não é, por exemplo, uma questão previdenciária que tem por lógica de incidência a relação formal de trabalho. Se ela é nessa extensão à informalidade, não há previdência que se sustente, só para dar um exemplo do colapso que um número desse representa. O Brasil, em 1980, tinha 1/3 da sua produção extraída da indústria. Eu ponho em relevo porque é quem paga os melhores salários, recolhe os melhores impostos e agrega valor no comércio internacional. E esse PIB industrial brasileiro, em termos absolutos, que é o mais chocante, equivalia em 1980 ao produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a produção industrial brasileira caiu para 11% da nossa produção. Isso representa o mais violento processo de destruição de indústrias da história do capitalismo mundial. Só no último ano foram fechadas 1.000 indústrias no Brasil. Nos últimos 3 anos, 3.600 indústrias foram fechadas no nosso país e, no último ano, 480.000 empregos industriais foram destruídos. E a China hoje representa quase 10 vezes a produção industrial do Brasil. No mesmo período, riscos e oportunidades globais, crises cíclicas, etc., etc., o que a mim me parece indicar, objetivamente, a sustentação pragmática de que
o Brasil, como queria demonstrar, precisa mudar. O que tem acontecido para a gente entender, do meu ponto de vista, que mudança é necessária? O que aconteceu foi que o Brasil saiu da década de 50, do pós-guerra, para a década de 80, praticando aquele modelo que nós convencionamos chamar de nacional desenvolvimentismo. Basicamente, a ideia generosa, na época, era de que nós iríamos industrializar o Brasil, substituindo importações, tudo que era relevante que nós comprávamos do estrangeiro, era um mapa por onde nós tentaríamos fazer uma indústria nacional. E tomamos algumas deliberações que têm a ver com o hoje brasileiro, não é uma digressão acadêmica para mostrar uma erudição histórica que eu nem quero cultivar, né? Mas é apenas para tentar descobrir as raízes estratégicas do momento brasileiro contemporâneo. Então, naquela data, o Brasil, como hoje, não teve condição política de equacionar o seu próprio capital para financiar essa estratégia de desenvolvimento. O resultado prático é que nós tomamos o atalho, né? Isso é uma deformação que está presente ainda no nosso imaginário. O atalho, naquela época, era fundar a estratégia de desenvolvimento brasileiro na criação de uma dívida externa, que na data era razoável, porque os capitais estrangeiros, na data, tinham um perfil muito diferente do capital eletronizado, digitalizado, que é moderno. Naquela época, o Brasil tomou dinheiro emprestado a 3 anos de carência, 12 anos médios para pagar e juro médio de 3% ao ano. Então, não havia muito erro. Eu tomava $1 bilhão nessa condição extremamente generosa, aplicava no elemento cujo mercado doméstico estava indicado, pelo caminho da substituição de importações, e isto era permitido porque a outra variável, para além desse atalho, era dado pelo fator tecnológico. Naquela data, as tecnologias não tinham tomado ainda a velocidade frenética com que se sucedem modernamente, nem tinham tomado a centralidade em produtividade, em aprazabilidade, ou seja, na decisão central do consumidor, que modernamente se refere ao estado da arte, ao benchmark, né, sob o ponto de vista tecnológico, setor a setor. Por quê? Porque os ciclos tecnológicos se sucediam com paciência, então não era ilusória a tática de sair atrasado, imitando a indústria que já existia, chegavam à contemporaneidade com eles e passavam ali uma década, mais ou menos, na mesma idade que eles estavam lá. Evidentemente que as coisas mudaram profundamente. E o ano 80 é simbólico disso porque houve uma alta unilateral de juros na América do Norte. E dali para cá, o Brasil não se acha mais. De 80 para cá, nós estamos crescendo 2% em média por ano. Isso é que nós precisamos pôr em perspectiva no debate, porque os ciclos, né, de euforia consumista que nós temos vivenciado nos tiram um pouco a percepção do big picture, do grande quadro, e o fato é esse: de 80 para cá, o Brasil cresce 2% ao ano, em média, com uma população que, no mesmo período, cresce 1,7% ao ano, ou seja, o per capita crescimento do Brasil é 0,4%, ou seja, estamos estagnados desde a época do ano 80. E isso se as instituições brasileiras fossem justas em distribuir renda. E elas, na verdade, são as mais perversas do mundo organizado. De maneira que nós chegamos no limite do paroxismo em que 5 pessoas no Brasil têm renda equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. Não há nada parecido a esse tipo de selvageria, né, em nenhum lugar do planeta Terra. E qual é a tragédia? A tragédia é que as emergências, as fogueiras, né, as crises, não nos têm permitido fazer o debate estratégico. Então, quando o colapso aconteceu no ano 80, nós não tínhamos democracia. E o consenso entre as diversas fações democráticas, ou aquelas outras que estavam conosco na luta pela redemocratização, não sendo tão democráticas, não poderiam se reunir 2 vezes se nós discutíssemos economia política. Nós tínhamos que adiar toda a questão de modelagem de Estado, de relação do Estado com a economia, etc., etc., porque tínhamos que juntar Teotônio Vilela, o usineiro de Alagoas, democrata liberal, Franco Montoro, democrata cristão, Ulisses Guimarães, um católico fervoroso do interior de São Paulo, com João Amazonas, do PCdoB, com Miguel Arraes, do Partido Socialista, com Leonel Brizola, do PDT, de maneira que o Luiz Carlos Prestes, do PCB. Então, essa reunião só aconteceria se nós adiássemos, né, a discussão de modelo econômico
de tipo de inserção internacional, de relação do Estado com a economia, para celebrarmos o consenso ao redor do temário institucional, que era a emergência da data. E ganhamos todas, né? Anistia, eleição direta e constituinte. Só que o problema do colapso do modelo estava presente. Redemocratizamos o país e tivemos um azar, porque o Tancredo Neves, que era um dos importantes líderes do nacional-desenvolvimentismo, ali ainda como ministro do Getúlio Vargas, e que tinha atravessado, né, esse período todo, viu o que aconteceu e viu que era necessário, tinha a percepção do que o Brasil precisava recelebrar o seu modelo, morre na véspera da posse. E nós outros tínhamos que correr para proteger o Sarney, porque não sabíamos se os militares iam engolir o Sarney. Então, ali o Sarney era o fiador da democracia, outra emergência, segura o homem, e aí vem uma superinflação, que é apropriada pelo baronato brasileiro com a indexação, de maneira que se violenta no Brasil aquilo que é a inflação no mundo, que é uma doença da moeda contra a qual logo se constroem consensos ou rupturas importantes. No Brasil, como o baronato desenvolveu o mecanismo de ganhar dinheiro com a inflação virou um jeito de ganhar dinheiro para os barões, então, para quem tem capital financeiro indexado, lá como hoje. Volto a dizer, eu estou falando a raiz dos nossos problemas contemporâneos, né? E de onde é que vem. A redemocratização do país permitiu que nós elegêssemos o Fernando Henrique, o príncipe, sociólogo, acadêmico, ilustre, dá para rir mesmo. E eu estava lá, né? Então, era um cara que ia consertar as coisas. E, lamentavelmente, o Fernando Henrique entra e, ao invés, em cima do real. O que era o plano real que Itamar Franco criou a ambiência política para fazer? Eu já fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar. O real não era um projeto estratégico que ia consertar o modelo morto. O real era uma espécie de antipirético. Então, a inflação era uma febre alta de uma infecção grave, que era a deformação do modelo, derivada do colapso do capital, que mudou aquele perfil de longo prazo para ser smart money, né, especulação de curtíssimo prazo, e as tecnologias começaram a se suceder com uma velocidade e com uma complexidade tão grave que nós perdemos o passo. Perdemos o passo da indústria nacional brasileira, e isso vai explicando por que nós descambamos de 30% do PIB para 11% do PIB no período. O Fernando Henrique sabia disso, que o real era um antipirético muito sério, mas era um antipirético apenas. Era preciso derrubar a febre e preparar o doente para a cirurgia. E ele levou o doente para o baile funk. Que é basicamente o que para a gente entender o problema de hoje. Quando a inflação abruptamente cessa, e ela era no Brasil uma espécie de imposto regressivo, Robin Hood das avessas, você, ao cessar a inflação abruptamente, você expande em 24 horas a renda do povo. E o povo, imediatamente, com renda deprimida, que é historicamente, vai ao consumo. Vai a Casas Bahia, vai ao Ricardo Elétrico, comprar em prestações congeladas, etc, etc. E o país não tem a produção na mesma velocidade. Resultado, começa um fenômeno novo, que é explodir a importação. E aí o Fernando Henrique manipula esse ciclo, o povo fica feliz, porque com o fim do imposto inflacionário, a renda do povo melhora, o consumo expande, a população fica grata ao governante do dia, e os governantes, inebriados por aquela popularidade, fazem de conta que a festa é boa, que não vai ter custo. Resultado prático, pelas tantas, esse patamar de consumo que explode a importação não se sustenta. E aí o país tem uma crise cambial. Na prática, ninguém compra dólar, mas os preços relativos da economia são todos sensíveis à taxa de câmbio. Porque a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência, então tem que importar trigo. No fim do primeiro governo Fernando Henrique, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de trigo. Quando ele ganha a reeleição e desvaloriza o câmbio, é o mesmo filme que vai derrubar a Dilma lá na frente, o povo brasileiro perde metade da capacidade de consumo, porque o trigo sobe, o preço do pão sobe e o salário não acompanha. Então, a desvalorização cambial naquela data foi de 1 para 4. A população perdeu 75% do poder de compra. E vejam como, até sob o ponto de vista caricato, o filme brasileiro ficou velho e a gente não quer aprender. Naquela data, o PT apresenta um pedido de impeachment de Fernando Henrique. E o Lula, que era presidente do PT, assina esse pedido de impeachment e vai entregar na mão do então presidente da Câmara, Michel Temer.
É inacreditável, né? Inacreditável. Quer dizer, Lula, meu irmão, não faça isso. Remédio para governo ruim não é impeachment. Se a gente começar a legitimar esse remédio, um dia desse, um de nós vai para o poder, e eles vão fazer a mesma coisa e tal. E não é porque eu sou profeta, não, é porque é uma obviedade, né? E isso está escrito, então tem 1000 artigos meus e tal. Pois bem, deu-se então a passagem, a ruptura para o Lula ganhar a eleição. Quando o Lula toma posse, vejam como isso é central para a gente entender o tamanho do desafio contemporâneo que nós temos. Quando o Lula tomou posse, se fosse hoje, a taxa de câmbio estava em R$ 9,20. Volto a dizer, a gente não compra dólar, mas a gente toma remédio. 80% da química fina brasileira são importados do estrangeiro. Portanto, a taxa de câmbio imediatamente reflete no preço do remédio. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel e gasolina do estrangeiro em dólar. Portanto, se sobe o dólar, a passagem de ônibus é estressada para cima e assim tudo. Toda a microeletrônica, toda a informática embarcada nos carros, todos os nossos celulares, toda a química fina, todos os bens de capital, tudo hoje é estrangeiro. De maneira que, quando o Lula toma posse, a valor de hoje seria R$ 9,20. 8 anos depois, o Lula entrega para Dilma a R$ 1,75 a valor presente. Ou seja, em 8 anos, o Lula, na prática, aumentou em 4 vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro. Se tomarmos 4 por 1, 9,20 a 1,75, em números grossos. E, evidentemente, que o povo fica muito feliz. Tende a gratificar o político, o governante que lhe deu esse conjunto estratégico. E explodiu a importação na mesma proporção que essa renda, essa capacidade de consumo fez. Por que não quebra o Brasil com o Lula? Porque na contramão do Brasil, que se desindustrializa pesadamente, a China está se hiperindustrializando e importando volumosíssimas quantidades das tais commodities, que são os produtos tradicionais brasileiros. Soja, milho, petróleo, minério de ferro, etc, etc. Olha os números. Quando a Dilma toma posse, o minério de ferro a tonelada. Quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando ela foi derrubada, vendendo o mesmo barril por $30. Ou seja, durante o período Lula, as commodities viveram um preço artificialmente alto, de maneira que compensaram o buraco estratégico na conta do Brasil industrializado. E permitiu, então, que não acontecesse a ruptura com o Lula. Mas a China, em função da crise de 2008, cai de 12%, 14% de crescimento para 5%. E, ao cair, desimporta muito e faz os preços dos produtos tradicionais despencar. Então, o fenômeno da ruptura vem com a Dilma. Quando ela se reelege, o câmbio está 2%, e no dia seguinte da reeleição, o câmbio vai a 4%. A população perde metade da capacidade de compra, passa a odiar o governante do dia, que nem sequer lhe deu explicação, desconstitui-se, e o outro lado fez o que era provável que ia fazer, pediu o impedimento, só que dessa vez está na mão de um traidor como Michel Temer, penso eu, ninguém precisa concordar comigo, e de um marginal, tão traidor quanto ele, Eduardo Cunha, que desta feita processo impeachment, e nós chegamos à situação em que nós estamos. Concretamente, o Brasil hoje está proibido de crescer por 3 razões práticas. Nenhuma delas é superável pelo laissez-faire, pela mitologia neoliberal de que o mercado vai resolver. Eu abro um parênteses para dizer que eu não tenho nada contra o mercado. Acho que a iniciativa privada tem um papel muito grave, muito importante na construção da história da humanidade. Não alimento nenhuma ilusão, né, passadista com relação a isso. Só que, fecha parênteses, nunca foi tarefa do mercado produzir desenvolvimento. O mercado produz retorno ótimo, alocação de recursos escassos. Mas deixado solto, concentra a renda, produz inequidade e instabilidade e rupturas cíclicas, como a última de 2008. O fato prático é que esse conjunto de fatores nos trouxe ao tempo presente, que o Brasil está proibido de crescer por 3 fatores. Primeiro, o explosivo endividamento das famílias e das empresas. Hoje, 60 milhões de brasileiros estão com o nome do SPC. 60 milhões de brasileiros. Milhões. Né? Se fosse 7 milhões, um erro de cálculo, né, passou da conta. Não, 60 milhões é um erro de macroestratégia econômica. A taxa de juros exorbitante e simplesmente passou de qualquer limite. Vai casar lá com os 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões de informais.
Então, ninguém vai garantir sustentar crédito com esse nível de renda em depressão como nós estamos vivendo. Segundo as empresas, no Brasil, hoje, o consolidado empresarial de débito é de 2 trilhões de reais, 600 bilhões de reais dos quais estão caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa, o que provoca uma brutal retração dos bancos, do sistema financeiro, que nós, os brasileiros, criminosamente permitimos que 85% das transações financeiras se concentrem em 5 bancos. Nos últimos 15 anos, nós permitimos isso, né? O governo brasileiro, inclusive dominado por progressistas, aceitamos, né, que se formasse um cartel do setor financeiro que está simplesmente matando a economia real do país. Esse é o primeiro grande problema que nós precisamos desmontar para que o país possa ter condição de crescer acima dos tais 2%. Segundo, o problema que eu já descrevi, que é qualquer crescimento, um pífio que seja, bastou chegar nos 2% médios, o Brasil imediatamente implode suas contas externas. Tensiona a importação, tensiona a taxa de câmbio e o filme se repete. O câmbio estoura, passa para os preços e o governo atira com taxa de juros, apesar de não ter eficácia nenhuma, mas a lenga-lenga é que nós precisamos atirar no preço que cresceu porque a taxa de câmbio mudou com taxa de juros. É uma aberração técnica que ninguém lá fora entende, e aqui virou dogma de fé, de maneira que quem discute parece um herege diante de um dogma de fé. E terceiro, tem a ver imediatamente com a nossa questão de hoje, especificamente, o Brasil está proibido de crescer porque colapsou a sua situação fiscal. Então, veja bem, o Brasil, com o Fernando Henrique, já pelo começo desse fenômeno, subiu a carga tributária de 27% para 36% do PIB em 8 anos de governo, com o aplauso da elite. Isso aqui é o mais chocante, com o aplauso da elite. Com o governo Lula, nós conservamos e até atenuamos essa carga tributária que ficou aí em 36%. Com a Dilma para cá, agravado do Michel Temer, a carga tributária brasileira caiu para 32,5% do PIB. Então vamos ter algumas clarezas. Em pleno colapso fiscal, via favores com o chapéu alheio, via prioridades às avessas, nós estamos entregando bilhões de reais para oligopólios e sacrificando a essencialidade do Estado. Porque nós perdemos a batalha na opinião pública. Perdemos aquilo que o Gramsci chama de hegemonia moral e intelectual, porque nos destruíram a autoridade por conta da novelização dos escândalos, das nossas contradições, das aberrações que acabamos fazendo, porque o poder de fato deforma, e eu vi essa desgraça acontecendo, me afastei, mas, enfim, fiquei no mesmo campo a vida inteira. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, mas dava para ver a desconstituição, a deslegitimação dos nossos valores, né, do campo mais progressista, pela denúncia avassaladora de corrupção, que é muito bem trabalhada, muito bem produzida e tal, que substitui no imaginário popular as grandes e verdadeiras questões das transações tenebrosas com a grana pública brasileira. A mais grave, conjunturalmente, é essa. O Brasil caiu a carga tributária para 32,5% do PIB e hoje nós temos um déficit primário de 2% do PIB. Isso equivale, em números nominais, a 150 bilhões de reais esse ano. 150 bilhões de reais. Como a gente não paga, né, 1 centavo da dívida, a dívida brasileira está galopando aceleradamente para o que a literatura compara com o PIB. Só que ninguém paga dívida com PIB, você paga com tesouro, paga com impostos. E o resultado prático é que a dívida brasileira chegou a 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Eu estou denunciando isso, eles me chamam de mentiroso, daí a pouco eles não têm como jeito, eu cito as fontes e tal, já corrigiram. Mas o mais grave não é isso, é que 26% desses 5 trilhões e 100 bilhões vencem em 4 dias. Isto é uma aberração que só tem entre nós. É igual a jabuticaba. Né? A absoluta vassalagem da estrutura pública brasileira. Como isso está acontecendo, o que é que o governo federal brasileiro fez? O orçamento nacional, 50% dele, do orçamento brasileiro, são serviços dessa dívida mastodônica que está galopando com essa velocidade. Então, metade do orçamento, que é a lei que anuncia todas as receitas e todas as despesas, metade mais um tiquinho
pouco mais da metade, são gastos financeiros. Isso está absolutamente livre de qualquer controle, que é quem manda no país, a coalizão rentista, plutocrata do baronato financeiro brasileiro. 29% do orçamento brasileiro, previdência social, em que 2% dos beneficiários levam um quarto de tudo. Basicamente, políticos, juízes, procuradores, a chibata moral do país. Né? Só eu, para dar um exemplo prático, teria direito a 3 pensões mensais vitalícias de ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Estou falando que nunca aceitei receber, porque sempre considerei imoralidade, agora eu denunciar estas mazelas. E sobra 21% de tudo que é agenda popular. Educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia, porto, aeroporto, estrada, cultura e tudo mais. 21%. Sobre estes exíguos 21% do orçamento, esta gente faz uma emenda à Constituição chamada 95, emenda 95. Portanto, reparem bem, ela é absolutamente impraticável. Vamos dizer, matematicamente impraticável por tudo quanto eu descrevo. 50% é juro para banco livre. 29% direito adquirido previdenciário livre. 21%, se você arrocha ao nominal por 20 anos, não fecha a conta. Então, nós vamos começar a comprometer investimento e vamos logo, o investimento já comprometeu-se em 17, virada 18, e 18 já começa a avançar nos custeios. O que põe em absoluto risco toda a estrutura federal de educação e o SUS. Sem se falar na necessidade de expansão do gasto com segurança pública, pela explosão da violência, das facções criminosas, da população carcerária, que já chega a quase 800 mil pessoas. Então, nós estamos diante de um quadro em que o trivial imposto pela elite plutocrata do Brasil tem que ser combatido, e ele tem que ser combatido no conceito. Volto a citar o Gramsci, a hegemonia moral e intelectual. Ainda estou pedindo a esses setores do baronato que me recebem para suspender um pouco a ideia fixa, um minutinho para me ouvir. Nem que depois pegue a ideia de voto, vote com ela para casa, mas é um horror como as pessoas estão intoxicadas com a não percepção de que o Brasil é um país em processo de decomposição. Em processo de decomposição. Como ver a educação, que é a minha maior preocupação. Lá no Ceará nós temos um compromisso assim, de honra, e não é do governo, é da comunidade cearense como um todo. 40% das vagas do ITA esse ano, de novo, foram conquistadas por alunos cearenses. 40%. Todo ano o Ceará vai lá e conquista 30%, 40%. Né? Nós temos a maior população matriculada em ensino médio, profissionalizante, tempo integral, proporcionalmente, do Brasil. Nós temos 77 das 100 melhores escolas básicas pelo IDEB do Brasil. O melhor IDEB do Brasil é a minha cidade, Sobral, graças a ele, o nosso ex-ministro da Educação, Cid Gomes, que administra assim, com grande coisa essa nossa prioridade. Mas veja, do jeito que está, o Brasil tem hoje metade das vagas de ensino superior que a Colômbia dá aos seus garotos de 18 a 25 anos. Na Colômbia são 42%, no Brasil 21%. Eu peguei um que tivesse o dobro, que é um país mais pobre do que nós. Isso vai definhar. Isso vai definhar por conta desse constrangimento. Portanto, nós temos que colocar em perspectiva a equação do futuro do país, que começa pela revogação dessa 95, mas não basta. É preciso colocar em perspectiva no debate brasileiro, e eu termino, né, um saneamento das contas públicas, e esse saneamento tem caminhos, em linha com as melhores práticas globais, mas é uma luta política que demanda mediações confiáveis, tipo os reitores, os mestres que são confiáveis, e vale para todos os candidatos. Eu gostaria muito de ter o privilégio desse qualificado voto, mas muito mais importante, sem desmerecer o voto, é a presença ativa no debate, fora do quadro da mistificação ideológica que pasteurizou a discussão no Brasil. Então, veja, o déficit primário é 150 bilhões, o Brasil tem hoje 354 bilhões de renúncias fiscais. Então, sem criar nenhum imposto, há 354 bilhões de favores que explicam por que, em plena crise,
nós caímos a carga tributária de 36% para 32,5% do PIB. 354 bilhões. Vamos supor, na pior hipótese, que a gente rearranje 30% disso. Lá são 100 bilhões. Aí começa a dizer de onde é que vai vir o dinheiro para a virada, mas tem aí um caminho. Mas é um caminho seguinte, em que o interesse atomizado, generalizado da população, não está informado, não está ativo, não é militante, não se reúne, não briga, mas aqueles a quem esse privilégio foi dado vão lutar. Eles não vão lutar lealmente, eles vão dizer que o cara é destemperado, é pavio curto. Porque é bocão, porque eu digo os números. Eu digo sempre, eu não me reconheço nessa versão de jornal, porque eu fui ministro da Fazenda, governador do 8º estado, prefeito aqui da cidade, ministro da Integração Nacional, deputado federal mais votado do país. Não tem um desatino, um abuso de poder que eu tenha cometido por nenhum cargo. Como é que se aperfeiçoa isso? É para desqualificar. Não dá para dizer que sou corrupto, são 38 anos sem nunca ter respondido por um mal feito. Nada mais é do que a minha obrigação, mas eu estou com a ficha limpinha. Nem para ser absorvido, eu jamais fui processado por qualquer tipo de corrupção mal feita. Então, vou ter que sujar o paletó com alguma coisa, porque eu sou mesmo duro, denuncio as coisas, aponto o nome das pessoas, chamo o Eduardo Coelho de ladrão. Aí meu colega, ladrão, você é um ladrão, você está roubando, está recebendo dinheiro, não sei de quê. Me processa, eu respondo, não sei o que e tal. Ele está na cadeia, eu estou aqui honrado, né? E conversar com você. Mas ele fez um mal grande ao país que ninguém quis ouvir. E a gente precisa, a Hannah Arendt falava sobre isso, sobre a necessidade da gente falar as coisas com clareza. A sociedade precisa de alguém, né, que saia das conveniências polidas da aristocracia, ou do omertá, que é a lei do silêncio da máfia. Eu não pertenço à máfia. Outra coisa em linha, para além da renúncia fiscal. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia. Que não me parece ser um país modelo para as características do Brasil, que é um país muito pequeno. Estou falando isso com cuidado, porque fui dar uma aula na pós-doutorado da GV, no Rio, e estou dizendo que só 2 países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil é a Estônia, e a Estônia não é país que se possa comparar. Eu se constrangimento ali nos alunos, mas vocês não vão me dizer que tem uma pessoa da Estônia aqui. Pô, me perdoe, pelo amor de Deus, eu não quero desrespeitar o seu pai. Não, eu entendo. Pois bem, e a outra questão é sobre heranças. Nos Estados Unidos, a menor alíquota sobre grandes heranças é 29%. No Brasil, com o Rio Grande do Sul, enterrando todos os governadores na desmoralização, Minas Gerais também, Rio de Janeiro, do jeito que está, cobra 4%. O Ceará cobra 8%, que é o limite teto da Constituição. Não há nenhuma razão para nós não fazermos. Esses 3 movimentos resolvem o déficit fiscal em um ano. E aí você pode colocar uma lei, como, por exemplo, nós fizemos no Ceará. Como é que nós fazemos controle do Ceará? E eu cito assim essas coisas, não é porque o Ceará é um paraíso, não. O Ceará é um estado muito pobre, mas é possível mostrar determinadas práticas que estão funcionando. Então, o Ceará é o estado mais sólido fiscalmente do Brasil e nós temos uma lei que controla todos os gastos, exceção saúde, educação e investimento. Então, nós temos uma lei que limita a expansão do gasto previdenciário, do gasto com dívida, com gasto com tudo, e se extrapolar, obriga a um primário mais austero, maior. Mas a educação tem planejamento de longo prazo e orçamento para isso. A saúde tem orçamento de longo prazo e orçamento para isso. E o investimento, que é o que nós não vamos tirar o atraso, né, da nossa sociedade muito pobre. De maneira que eu estou muito preocupado com a situação do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu quero crer que, graças à inteligência de muita gente que está me ajudando, que o Brasil pode virar o jogo, se nós fizermos dessa disputa aqui, não uma luta entre Chico, Mané ou Rosa, mas entendermos que o Brasil precisa discutir um novo projeto nacional de desenvolvimento, e nesse assunto ninguém é dono da verdade. Mas parecem obviedades, se o diagnóstico for correto, que o Brasil precisa se reindustrializar. E, felizmente, poucos países há no mundo com os potenciais do Brasil. Cito 4 e encerro para a gente conversar. Complexo industrial do petróleo, gás e biocombustível, já falei aqui. O Brasil está exportando crescentes volumes de petróleo bruto barato e importando volumosíssimos derivados de petróleo, porque temos um potencial de polímeros, petroquímicos na indústria 4.0 extraordinário. Temos o dinheiro, já ouvi na conversa, temos expertise tecnológica na Petrobras, institucionalidade para isso, ou seja, não há razão para a gente aceitar essa subalternização de voltar ao Brasil a um produtor de commodities do século XIX, quando o nosso modo de vida moderno se refere a um padrão de consumo
né, país industrial, mais do que industrial. Depois, o complexo industrial da saúde. Só a União Federal, meus compatriotas, está gastando esse ano 17 bilhões de dólares de importação no complexo industrial que serve aos SUS. Quase tudo com patente vencida. Você, com o Instituto Federal de Educação, fazendo engenharia reversa, você pode verticalizar, fazer uma maternidade de empresa, incubar, e a compra governamental, protegida pelos ditados da OMC nos acordos do Brasil, pode perfeitamente permitir isso. O complexo industrial do agronegócio, em que 40% dos custos de produção da agricultura mais agressivamente competitiva do mundo são importados. Agora mesmo a Petrobras estava terminando uma fábrica de fertilizante no Mato Grosso do Sul, uma multinacional veio, comprou e fechou. Veio, comprou e fechou. Vê se pode uma coisa dessa. Você é de lá? Sim. Pois é, eu estou denunciando isso para todo mundo. Por favor, me ajude a reverberar, porque são aberrações que estão acontecendo e mostram as potencialidades do Brasil. Nós estamos importando fertilizante, defensivo agrícola, tudo, implementos agrícolas do mundo, para fazer a agricultura mais agressiva e competitiva do planeta. Depois você tem o complexo industrial da defesa. Aqui não é trivial, exige uma política externa de defesa mais sofisticada, mas nós estamos falando aqui de microeletrônica, satélite, propulsão nuclear, uma série de coisas extraordinariamente enriquecedoras do ponto de vista potencial, que já estamos gastando 20 bilhões por ano. E o exemplo prático é que nós conseguimos, por exemplo, com a Suécia, fazer um acordo com a Força Aérea Gripen, e nós vamos produzir com o pacote tecnológico inteiro transferido, produzir os 36 caças no Brasil. Resultado, o governo brasileiro acabou de autorizar a entrega da Embraer para a Boeing americana. Hoje. Aí, desculpe, nós estamos sendo assaltados. Estamos sendo assaltados. Essa canalha que toma do Brasil é coisa muito concreta. As pessoas acham que eu sou vulcão. Mas o que a gente diz? O Brasil tem um acordo com a Suécia para produzir 36 caças aqui e acabou de desenvolver um supercargueiro com compra governamental com 2 bilhões de reais do povo brasileiro, chama KC-390, que tem um mercado cativo de 20 bilhões de dólares, e os americanos mandaram a Boeing assaltar, fazer um takeover hostil da Embraer, e o governo brasileiro, que tem uma golden share, acabou de autorizar. Então dá vontade de falar, não é de falar, de fazer outras coisas. Por enquanto eu vou falando. Obrigado por sua atenção. Mais uma vez agradecer aqui e abrir a palavra. Eu acho que só no tempo, eu pedi para os colegas não CCD, tem o Iris, Jadir, Rafael, Luiz. Boa tarde. Só Me chamo de Silvio. Se identificar, tá? Eu ia fazer isso. Eu fui bruscamente interrompido. É um pouco parecido. Aliás, Silvio Gomes, guardando as devidas proporções, você vê que você passa quando é chamado de intempestivo, vulcão, etc. Mas é bem guardado as devidas proporções. Vamos criar nosso sindicato. Mas a luta. Mas para ser bem objetivo mesmo, por conta do tempo. Sei que o Ceará realmente avançou muito na área de educação, em especial, por exemplo, a alfabetização na idade certa. Hoje, os institutos federais tornaram a menina dos olhos para tudo que é gente desse país. Por quê? Porque como a gente tem estrutura física, pessoal capacitado, e faz uma ação de assistência estudantil importante em relação a toda a nossa comunidade, os meninos querem estudar com a gente. Há uma disputa enorme, e aí se você pegar candidato por vaga, vai dar acima de 10 aí, fácil, na média dos institutos federais como um todo. Tem outros que até muito mais que isso, dobro, talvez. Porém, não podemos ser uma ilha no mundo em que tem uma série de deficiências na educação básica. E aí a gente vê os governos estaduais, por exemplo, investindo em universidades, com respeito a quem tem as universidades estaduais. Né? E a educação básica ficando para trás. O que adianta, então, a gente ter essas ilhas de excelência sem essa situação de educação básica? Nenhum país do mundo que saiu para a condição de país desenvolvido fez isso pela via da educação. Transformar a educação num projeto de nação, para além de Estado, para além de governo, projeto de nação. Isso passa fundamentalmente pela educação básica. Para concluir, então, candidato comum,
qual é a linha que o senhor pretende seguir neste caminho de desenvolvimento? Porque nós estamos falando aqui de reitores de instituições de educação básica, técnica e tecnológica. A gente oferta de FIC a pós-graduação em estrito senso. Porém, a gente precisa do restante da educação básica fortalecida nesse país para que esses nossos estudantes ainda cheguem melhores e não tenham que passar em processos seletivos tão dolorosos. Desculpe se eu me alonguei muito. E vamos em blocos de 3. Jadir. Bom, boa tarde, colega candidato. Eu sou Jadir, sou do Espírito Santo. Já ouvi falar lá algumas vezes lá no governo Renato Casagrande, algumas apresentações que você fez lá. Mais ou menos na linha do colega Willis. Nós somos uma instituição de inovação da ciência, da tecnologia, da inovação, do ensino, da pesquisa, da extensão, do empreendedorismo, uma instituição muito plural. E quando você fala da questão da emenda 95, que é uma situação que a gente vive diretamente nessa comissão, em algum momento até a gente não pode permitir que a nossa rede tem recurso para investimento, para custeio, a nossa vida limitada a essa situação da 95. E certamente aí a sua equipe, seu time, deve estar trabalhando numa perspectiva de construir uma agenda da educação brasileira, olhando para isso que o Luiz colocou. Nós temos interesse na discussão da educação básica, da educação profissional, do ensino superior de graduação e pós-graduação nesse viés científico e tecnológico. Então, é mais ou menos nesse sentido, que agenda? E olhando aí pelo trabalho do Ceará, você disse para a gente que é educação e planejamento de longo prazo. Concordamos. Se é assim, qual é a agenda que a gente terá no governo Ciro Gomes? Rafael. Bom. Oi. Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ciro, na verdade, assim, a gente vive lá no Estado do Rio de Janeiro, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, tem a maioria das suas unidades na Baixada Fluminense e no Sul Fluminense. A gente vive uma realidade lá de uma intervenção militar, que gera impacto direto nos nossos estudantes, principalmente aqueles da Baixada Fluminense. Eu tive, semana passada, o Exército estava na porta do campus de Milópolis, de Mesquita, e revistando, inclusive, nossos estudantes uniformizados que estavam indo para a instituição. O que você pensa sobre a intervenção? O que você está pensando na questão da segurança pública e como você vê essa relação de impacto direto na educação, porque isso afeta diretamente o Estado do Rio de Janeiro, mas com certeza todas as capitais do Rio de Janeiro não teve esse momento de intervenção, mas isso é uma realidade de todo o Brasil. Obrigado. Obrigado. Na minha opinião, a questão da educação brasileira precisa cuidar de dois blocos de tarefas. Um é menos trivial. Temos discutido muito com a equipe e tal, porque isso é uma preocupação minha e a equipe é muito resistente a entender o que eu estou querendo dizer. Mas assim, eu acho a escola brasileira, e há muitas exceções, por isso eu tenho a audácia de imaginar que essa é uma tarefa para o governo acelerar. Eu acho que o paradigma pedagógico brasileiro precisa mudar. Então, a nossa escola é uma escola fordista, assentada no decoreba, no enciclopedismo raso, que em tempos de Google não retém ninguém. Por isso que os centros federais de educação, os institutos federais, são tão interessantes. Porque eles são diferentes, eles têm uma outra lógica. Então, o menino, para saber que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil na historiografia oficial, por acaso, de Vitória de Abril de 1500, ele entra no Google, em casa, sem precisar tomar banho, sem precisar botar roupa cafona, sem precisar pegar o ônibus, se arriscar, e o próprio professor, o que é que vai poder fazer? Ele vê um filminho, ele vê um meme, ele vê... Percebe? Então tem que haver um esforço enorme baseado em boas práticas que já há para fazer essa escola ser diferente, inovadora, preparar o aluno para saber perguntar, associar informações que já existem e, ao associá-las, produzir informação nova. Enfim, especialmente dos 15 aos 19 anos, essa escola é criticamente necessária
na disputa com o narcotráfico. Sabe quanto é que o narcotráfico paga nas favelas do Rio de Janeiro de diária para um garoto? De diária, R$150. R$150 de diária. O pai dele não vai ver isso, nem a mãe, num ambiente desse. Então, ou você tem uma motivação muito, vamos dizer, muito interessante, muito comovente, extraordinária, perdemos. E isso é perfeitamente possível. E, por favor, vocês são um espelho do que eu estou querendo dizer para me ajudar, a minha equipe, a entender isso aí. A outra parte é mais objetiva, trata-se do subfinanciamento. Então, você tem problema de acesso no ensino básico, aparentemente resolvido. Há, pela demografia declinante, vagas ociosas no ensino básico hoje. Mas isso produziu uma sobredemanda longe de ser de ter oferta compatível com o ensino médio, onde se tem anota-se uma evasão de até 60% por conta dessa caretice desagradável do ensino. Então, é preciso criar uma espécie de Fundem, porque foi o que funcionou na escola básica, né? O Fundeb funcionou. Permitiu fazer. No Ceará, nós temos algumas coisas em que a vinculação da quarta parte do ICMS de transferência não obedece mais aos critérios passivos de população e valor adicionado. Nós acrescentamos, como diz o caboclo, vai sobrar um plus a mais. O plus a mais lá é o seguinte: quem gastar acima, quem investir acima do mínimo constitucional, recebe em dobro do Estado. ICMS. Criou-se uma emulação em que os municípios agora estão disputando quem é melhor que o outro, e isso está produzindo resultado, e a melhor escola avaliada assume a parceria de ajudar a pior escola ano a ano. Né? A avaliação é feita lá na nossa cidade, por exemplo, aluno por aluno. Então, a educação, a alfabetização na idade certa é a grande causa de acabar a evasão escolar. Porque o menino não fica disfuncional seriano, não fica convivendo o garoto mais velho com o mais novo, que é muito chato, e vai embora da escola. E essas são boas práticas que nós fomos aprendendo na tentativa aí, então manualizando. Isso tudo vem para Brasília, se eu tiver um dia sorte de servir esse grande país como seu presidente. E aí você tem algumas outras gravíssimas questões que todas esbarram na 95. Por exemplo, as neurociências afirmam que as aptidões cognitivas da criança se formam nos 3 primeiros anos. E é devastador o que nós estamos fazendo. E o mercado de trabalho para a mulher, então, é uma exigência inadiável que você tenha uma prioridade no ensino infantil para a creche. E os municípios estão exaudidos. Os municípios hoje estão recebendo o que recebiam em termos reais em 2012. Só para vocês verem a extensão do colapso brasileiro. A receita hoje, em termos reais dos municípios, é equivalente ao que eles recebiam em 2012. Portanto, onerá-los não vai funcionar se não houver uma presença da União Federal em cima concretamente disso aqui, que é no ensino médio e no ensino infantil, as grandes prioridades. Bom, na questão dessa expansão, nós vamos oferecer dia 20 agora de julho, eu vou oferecer um conjunto de provocações ao debate brasileiro. Grande explicitude. Eu vou, por exemplo, estabelecer na educação uma meta decenal para todos os setores. Então, dentro de 10 anos, o Brasil vai fazer tantas creches, tantas escolas, tantas tempo integral, tantas matrículas e tal. E aí começa o debate de onde vem o dinheiro, e eu vou dizer de onde vem o dinheiro, etc, etc, etc. Então, dia 20 agora, eu espero receber a crítica, a contribuição, né? Vai ser muito realista, mas também muito audacioso essa proposta. Intervenção no Rio de Janeiro. Isto é uma das típicas respostas do conservadorismo político brasileiro à complexidade dos problemas. O Brasil tem hoje um problema de segurança pública que está sendo semeado há 15 anos, sem que nós tenhamos inovado em nada a nossa institucionalidade pertinente ao assunto. Me refiro ao fenômeno do narcotráfico, que tem orçamentos de bilhões de dólares, e um fenômeno absolutamente peculiar ao Brasil, que são as facções criminosas. Então, por exemplo, o Ceará está assustadíssimo, porque nós não compreendemos, eu já compreendo, o que está acontecendo. De repente, o Estado, que era um lugar de paz, de tranquilidade, de um sequestro por ano, não sei o que e tal, está anotando 14 homicídios no fim de semana.
com componentes de barbárie terrorista absolutamente chocantes para nossas tradições recém-tribais, recém-clânicas. Nós somos muito recentemente uma tribo indígena, temos alguns valores, o matriarcado, por exemplo. Então, agora degolam moças, filmam no celular e botam na internet. Tudo isso, facções criminosas de dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro. PCC e Comando Vermelho. Não há nenhuma chance dos Estados resolverem isso com aparato. Isso é tudo mentira. Essa história de apontar fuzil para a favela, blindado apontando para a favela, é só para enganar os incautos e fazer uma resposta tosca a esse sentimento generalizado de medo que a população tem. O que resolve esse tipo de coisa é a inteligência. Inteligência no sentido policial, é informação e contra-informação, né? E nós temos que mudar a legislação de formação da culpa fora do distrito dela. Por quê? Porque o grande aparato policial presente, no caso do Rio, por exemplo, é a Polícia Militar. E como no Rio a disputa é por território, é aí que incide a tentativa de suborno das facções criminosas ou o terror. Em São Paulo não é por território, é na investigação. E aí, na Polícia Civil de São Paulo, que incide a tentativa de corrupção das facções criminosas. E isso tudo não tem a menor chance de ser resolvido localmente. Nenhuma chance. Portanto, nós precisamos ter um aparelho nacional, primeiro um sistema, que é uma boa ideia, acabou o Congresso de aprovar, mas com orçamento crescente, na segunda denúncia da 95 novamente, para que a União Federal, com comandos, forme a culpa desse cabeça do narcotráfico e da facção criminosa fora do distrito dela. E execute isso através de uma lógica de comandos. Então, repare, em vez de ser a polícia militar, cuja família mora na favela, porque não tem salário para morar em São Conrado, não tem salário para morar em Ipanema. Então, mora na favela. Até venialmente é obrigado a ter um certo pacto de não agressão. E ele ainda é muito zangado, porque ele reprime o narcotráfico e ele sabe que o usuário da Zona Rica é que cheira cocaína. Então, na cabeça deles, é um horror. Já morreram mais de 50 policiais no Rio de Janeiro até maio desse ano. Até maio desse ano, mais de 50 policiais morreram. Então, assim, a audiência de custódia para eles é uma coisa que eles não concordam em absoluto. E, na verdade, é uma boa intenção em que você tenta coibir o abuso. Resultado, o policial está preferindo esbofetear o garoto lá mesmo, como punição única que ele vai ter, e deixar a coisa acontecer. Portanto, isso tem que ser feito de fora. Aí, encontramos a Polícia Federal como a grande entidade responsável por isso. Polícia Federal, 11 mil homens e mulheres, 11 mil efetivos, 5 mil sentados atrás de birô, de gabinete, carimbando papel, passaporte, fora da capacidade de investigação, que é a sua tarefa. Então, é preciso fazer um concurso para nível médio, para que as posições de ostensividade sejam feitas por nível médio, e um concurso para setor administrativo para libertar os 5 mil policiais de altíssima linhagem, super bem treinados, capacitadíssimos para a investigação, para fazer o esforço de combater o narcotráfico e o crime organizado nas facções criminosas. Basicamente, isso é o que eu acredito que pode funcionar. O impacto dessa coisa na educação é quase instantâneo. Quase instantâneo. Porque se o aluno, a partir dos 15 anos, que é onde começa a reflexão, se o aluno não tem uma escola que o emocione, que o retenha, ele vai cair. Vai cair no narcotráfico sem nenhuma dúvida. Eu sou Carlos Jardim, reitora do Instituto Farroupilha, um dos 3 institutos do Rio Grande do Sul, e a nossa saudação ao pré-candidato, ao nosso ex-ministro, e um abraço especial ao nosso deputado Afonso Mota, lá da minha cidade. Eu quero só fazer um questionamento a partir do meu lugar de mulher, pré-candidato. Nós somos hoje mais de 50% da população brasileira, nós somos hoje mais de 50% entre as servidoras dos institutos federais, mas a nossa representatividade, como o senhor pode verificar aqui, né, ela ainda é muito pequena, e a gente vive num país onde, historicamente, as oportunidades foram infinitamente menores para as mulheres. A gente vive, inclusive, em espaços de desrespeitos. Semana passada, se não me engano, eu assisti a um programa de televisão onde uma pré-candidata mulher
do meu estado também, foi desrespeitada de forma afrontosa pelos entrevistadores, né, num comportamento nunca visto naquele mesmo programa ao entrevistar homens, né? Então, a história da mulher no Brasil é algo que merece um olhar muito especial, e a mulher brasileira merece, por sua história, que todo candidato tenha, né, propostas que possam contribuir com o nosso empoderamento e, basicamente, com a promoção da igualdade de oportunidades, né, que é a luta das mulheres, que é a matriz do feminismo. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Dentro do seu projeto de Brasil, quais seriam as principais linhas de ação que pudessem dar à mulher a efetiva igualdade de oportunidades? Renato. Boa tarde a todos. Renato Anunciação, reitor do Instituto Federal da Bahia. Na sua fala, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a questão do desmonte dessa da indústria brasileira. Né? Na Bahia, e foi algo de reportagem lá para frente, né? Que é uma empresa que produz fertilizantes, né? E que foi anunciado o fechamento, etc. A outra coisa, o desmonte das refinarias, né? A Landulfo Alves está trabalhando a 50% da sua capacidade. E a privatização do sistema Chester, que também na Bahia está muito avançado, inclusive com todo um processo de reestruturação para a venda. Então, a primeira pergunta é com relação a isso, né? Como se resgata, após ter sido privatizado, tendo visto que o Deus do mercado, né, que a gente não vê, não enxerga, mas que atua fortemente, tem uma reação, né, que é de tirar o capital, de tentar enfraquecer a nação. E a outra coisa com relação a essa questão da violência, né? Eu volto a colocar na direção que o Rafael colocou, e não é um fenômeno só da Bahia, mas eu tenho viajado muito para o interior, e essa ação do narcotráfico e tráfico de mulheres, exploração sexual, etc., crianças da educação fundamental, né? Eu tenho conversado com alguns secretários, às vezes alguns secretários até em tom de conversa de bar, conta da impossibilidade deles de atuarem, né? Escolas cercadas por tráfico que, se você botar uma cortina na janela, eles vão lá e arrebentam para não estar escondido. Então, assim, como interferir isso? Que está muito no município. Chegou no município de cidades pequenas, né? O tráfego, e usando essas crianças de 9, 10 anos e até menores, né? Arrancando das escolas violentamente. Então, como chegar nessa ação do município? A minha percepção é que nós estamos, o Estado brasileiro, no município, no governo, está refém. Olha para o outro lado e diz assim, olha, não vou interferir em você não interfere no Estado. Né? Às vezes, enquanto leitor, a gente até para falar, eu digo assim, estou falando demais, daqui a pouco, nessa estrada aí, alguém nos abate, né, porque estamos interferindo mais no município. Então, assim, como é que se vence isso nessa unidade menor que é o município? Eu acho que é onde está mais forte. Eu vou pedir seriedade, mas pedir mais objetividade nas perguntas. Antônio de Pato. Boa tarde, eu sou o reitor de desenvolvimento do Instituto Federal do Piauí, iniciado representando o Instituto Federal do Piauí. Ciro, não existe a figura do pré-candidato? Isso, Ciro é mais seguro. Sem invenção aí, né? Mas a gente sabe que o discurso do candidato é uma coisa fácil, principalmente candidato de oposição, tá? Eu não sou nem franco aqui. É um discurso fácil, tem que ser mesmo, né? A gente tem mais bala na agulha, né? Atacando o pau. Mas você chegando lá e gostaria que assim fosse, eu quero parabenizá-lo aí pela explanação que você fez, brilhante, realmente um conhecimento profundo do Brasil, da economia brasileira. Mas como enfrentar o Paraná, como enfrentar os meios de comunicação que
historicamente, é dominado pelos grandes grupos econômicos, que são quem os patrocina, né? Aliás, os grandes meios de comunicação são grandes grupos econômicos e, por ser empresa prevê lucro, né? Se você está sendo candidato ainda muito incipiente, não tem ainda uma base formada, evidentemente, e para governar se precisa muito do apoio do Congresso, né? Qual é a sua estratégia para enfrentar isso, mudar essa realidade, que não é fácil? Bom, eu também me solidarizei imediatamente, assisti com grande repulsa aquela grosseria que se fez contra a Manuela Dávila, que é uma menina, falo menina porque fui colega dela, deputado federal, e ela muito moça, já tem 4 ou 5 mandatos, é um talento, é uma pessoa patriota, é uma pessoa que gosta do Brasil, e ela foi agredida. Botaram ali, inclusive, um canalha que é do staff do Bolsonaro. E, assim, aí que está a hora do cabo ser bocão. Ela ficou ali, né, na doçura dela. Eu tinha mandado ele calar a boca. Eu tinha mandado ele calar a boca. Pô, rapaz, o entrevistado sou eu. Cala tua boca um pouquinho. E aí, porque essas coisas, elas são território. Ninguém vai dar poder para as mulheres. Acredite em mim. Ou as mulheres conquistam isso e elas podem encontrar maior ou menor resistência. Mais ou menos solidariedade. Mas isso tudo é uma luta de poder. Então, veja, nós determinamos cotas para os partidos políticos. Todos são obrigados a escolher 30% das suas nominadas. Chega a 10% no Congresso. Mas isso é uma deformação em que a sociedade brasileira, por maioria negra, tem 10% de negro no Congresso. A sociedade brasileira, 80% é de pequena classe média para pobre e 70% do Congresso é rico. Então, isto tudo é luta de poder, né? Luta de poder. Então, o meu governo, a minha atitude na vida pública sempre foi de combate à desigualdade, sempre foi de combate à miséria, e eu tenho, assim, muitos prêmios, alguns êxitos. E ao invés de prometer o que eu quero fazer, o que eu já fiz. Eu, prefeito de uma capital, que é a 5ª cidade brasileira, na época que não era moda ser feminista, eu já era. Busquei metade dos meus secretários serem mulheres. Lá no Ceará. Depois, no meu governo do Estado, quase metade dos secretários mulheres. Né? Mais do que a metade do orçamento, mas quase metade do secretariado. Criei a PM, mais da metade do orçamento controlado por mulheres. Educação, saúde, não é? E criei o Conselho Estadual do Direito da Mulher, abri uma creche a cada 2 dias no meu governo, 4 anos de governo. A cada 2 dias eu abri uma creche nova, criei uma casa de passagem para apoiar e fundei a Associação das Prostitutas do Ceará, para ajudá-las a ter saúde, prevenção e a mudar de vida se quisessem. A casa funcionava 24 horas por dia, ali elas tinham higiene, assistência médica, capacitação para o trabalho, apoio contra a violência, enfim. É uma história, a minha história, e embora eu tenha um dia reproduzido cultura machista e por isso paguei caríssimo. Porque por mais que você seja na prática feminista, a sociedade é machista e se reproduz cultura, piadinha engraçadinha e tal, você acha graça, reproduz contra o outro, homem se encontra na sauna, começa e tal. Depois que eu aprendi que também isso não basta ser feminista, tem que encerrar a transmissão de cultura. E com isso, a companheira pode contar, eu assumirei o governo, pretendendo que metade dos meus secretários, dos meus ministros, sejam mulheres. Porque acho que é a melhor forma de prestigiar as mulheres é repartir o poder. O resto é conversa fiada. A questão da violência, vamos lá. Na questão da Chesf, ontem, o Congresso Nacional Brasileiro, por sua maioria de corruptos e entreguistas, autorizou a urgência do projeto de desestatização de privatização da Eletrobras. Isto é uma aberração por 2 circunstâncias. Não há no Brasil nenhum capitalista capaz de comprar a Eletrobras. Portanto, aqui, privatização há de ser lida e ouvida como entrega deste acervo ao capital estrangeiro. O Brasil tem uma matriz energética de base hidráulica. A Eletrobras tem 230 usinas, quase todas já amortizadas, desde a Eletrosul até Chesf. Quase todas já amortizadas.
O quê? Não. Pois, Quantas pessoas ainda eu vou tentar ser breve. Então, eu já disse e vou repetir aqui, e eu espero que esteja transmitido. Se esse governo golpista privatizar a Eletrobras, ele estará entregando ao capital estrangeiro o regime de águas do país. Nenhum país do mundo aceita isso. Portanto, se eu for presidente, eu desfarei esse negócio. Com as devidas indenizações. Ninguém, se eu tiver chance de ganhar a eleição, ninguém vai se desenganar. Não compre, porque se comprar, eu vou desapropriar com as devidas indenizações. Na questão da violência e o município, a ideia já está, eu falei muito telegraficamente, mas o Congresso, em boa hora, aprovou uma ideia que já está na cabeça dos mais especialistas e tal, que é a ideia de hierarquizar o sistema de segurança pública do Brasil numa unificação. E criou-se a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é, na base, a Guarda Municipal, que deveria ter tarefas. Agora o Supremo autorizou a armar, o Supremo está legislando toda hora, né? Autorizou a armar, mas basicamente a ideia é que eles comecem a ser a base de um sistema de inteligência, nesse caso não operacional, e vai evoluindo para a divisão de tarefas. Aqui em cima, o Ministério da Segurança, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. A Senasp tem que ter um orçamento poderoso e estabelecer a repartição desse orçamento com condicionalidades. Por exemplo, a notificação dos crimes violentos no Brasil é uma fraude. Os estados que dão transparência aos seus orçamentos pagam uma crítica grave. E São Paulo, o governo de São Paulo, 4 mandatos do Alckmin, não notifica as mortes violentas. E se recusa a fazê-lo. Por exemplo, se alguém for apanhado no meio da rua com 8 tiros, essa pessoa não é classificada como morte violenta. Vai para uma estatística de suspeito, aonde permanecerá eternamente, porque tem mais de 100 mil pessoas nessa condição que não estão notificadas como morte violenta. Morte produzida pela polícia não é morte violenta para São Paulo. Então, o governo de São Paulo fez acordo com o PCC, o que é dramaticamente grave, né? Então, é preciso que você estabeleça condicionalidades na Senasp, de maneira concretamente, só vai ter dinheiro para quem entrar no Sistema Nacional de Segurança Pública. E a cabeça disso é uma Polícia Federal que vai formar a culpa fora do distrito da culpa. E aí você começa, então, a ingerir no município, na cabeça do crime organizado. Ficam as trivialidades, assalto, que assusta muito a população, para as polícias locais, mas o combate às facções criminosas e ao narcotráfico vai ser federal, em toda a sua interesse, inclusive julgamentos depender da minha diretriz do governo. Onde é que eu estava agora? Como enfrentar o baronato e a questão da comunicação. Eu acho que há 4 atenuantes, quer dizer, 3 atenuantes e um fusível para você diminuir e enfrentar a interdição do baronato vis-à-vis do presidente reformista. Primeira, propor antes. Então, o amigo disse que eu fui muito simples aqui, mas não sei se um amigo percebeu, eu propus criar um imposto sobre heranças, pesado. É muito explícito isso, só eu estou falando. Eu propus criar um tributo sobre lucros e dividendos, muito claramente, e isso daqui acabar com renúncias fiscais para oligopólios. E com isso aqui eu vou enfrentar o coração do Paraná. Eu estou propondo antes. Mas estou propondo antes. Eu não estou sendo simplório como os candidatos da Marquetais fazem. Por quê? Porque eu acredito que quem propõe antes sai da vulnerabilidade do caudilismo. A gente gosta muito no Brasil de chamar os argentinos de caudilho, os chilenos, os colombianos, mas caudilho mesmo é a política brasileira. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Então, ao invés do deixa que eu chuto, é um camarada que tem que ser examinado se tem experiência, se tem biografia, se tem moral, decência, não é? Mas, basicamente, que ideia está propondo? Porque isso atenua a lógica de impasse entre um presidente reformista que quer fazer as coisas para as maiorias inorgânicas, desorganizadas, em confrontação com o status quo do baronato e da sua representação distorcida no Congresso. Primeira providência, propor antes. Segundo, desde o general Dutra até hoje, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso e todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses ao ano.
Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Porque está quente, você deve permanecer aquecida a constituição do conteúdo plebiscitário, que talvez seja o único lado bom do presidencialismo. Então, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, mudar a lógica de interlocução, aproveitando o colapso do Pacto Federativo. Então, você tem uma tragédia, mas sem ter uma oportunidade aí. Rio Grande do Sul não tem saída no Palácio Piratini. Sem interação com Brasília, zero chance. Lei Candir, acordo da dívida, é o primeiro estado para onde irão todos, mas é o primeiro estado que o inativo já é maior no orçamento do que o da atividade. Uma série de problemas, aceitou assinar acordos impossíveis de serem praticados com a União Federal, desmontando coisas importantes do Rio Grande do Sul, que pioneiramente aposta em educação e que está se degradando. Então, é preciso trazer o Rio Grande do Sul para dizer, ó, aqui está um pacto fiscal novo, que vai ser confrontado pelo baronato, mas eu te dou em troca um swap da tua dívida. Estou detalhando isso. Um swap da tua dívida, indenizo a tua dívida com o swap, recapitalizar o devido no curto prazo para um outro prazo. Ou seja, desonerar o devedor daquele período em contrapartida a um conjunto de providências. Só, né? Então, que é a saída para o Rio Grande do Sul, como é a mesma para Minas Gerais, como é a mesma para o Rio de Janeiro e é a mesma para São Paulo. São Paulo não está em líquido hoje, porque faz 4 anos não reajusta seus funcionários. 4 anos. São Paulo não está em líquido porque pegou a liminar judicial dessas malucas que o judiciário brasileiro dá e passou 8 meses sem pagar dívida. Fez um swap na marra. Quando caiu a liminar, capitalizou para o futuro. Assim é moleza. O Rio Grande do Sul pagando todo dia 13% da receita corrente líquida. Então, por aqui, você tem um impacto de atacado, uma política de governadores que tem tradição na República Brasileira de ser um eixo real de poder. Se tudo isso não funcionar, ou funcionar em parte, o quarto mecanismo é plebiscito e referendo. Que a elite brasileira tem pavor e chama isso de chavismo. Ora, veja bem, no pleno século XXI, a gente ficar confinado numa democracia representativa do século XIX. Até para proteger o Congresso. Aqui eles me dão, por maioria simples, autorização para convocar o povo. E temos aí uma proposta de reforma fiscal, previdenciária, etc., etc., em que o povo vai ser simplesmente do nosso lado por uma razão. O que precisa ser combatido são privilégios de uma ínfima minoria. Só que o Congresso Nacional é cercado por essa ínfima minoria e não dá para votar, nem aqui nem na Suécia. Agora, comunicação, só terminando. Comunicação, eu acho que a gente tem que sair da ilusão que o rancor, ou a raiva justa que o PT tem, está trazendo esse debate para o Brasil, de regulação da mídia. Isso é zero chance. Você jogar capital político fora, não há a menor chance de uma regra dessa prosperar. Você imagina. O dono da Globo do Maranhão é o Sarney, o dono da Globo da Bahia é o Antônio Carlos Magalhães, o dono da Globo de Alagoas é o Collor, o dono da Globo no Ceará é a família do Tasso Gereissati. Sabe que dia vai passar a regulação da mídia? Nunca. O que é que a gente pode fazer? Aí, doutor, tem coisas importantes para fazer. Por exemplo, o Brasil gasta quase 3 bilhões de reais com publicidade de setores monopolistas. Sabe como é que a gente distribui isso? 70% para a Globo. Porque a dona Dilma resolveu assinar um decreto regulamentando a mídia técnica. Esse aqui vai regulamentar a mídia da equidade. Então, dane-se as rádios do interior para receber dinheiro e pulverizar a informação. Vou criar linha de crédito para financiar cooperativas de jornalistas de produção cultural. Vou disseminar canal de rádio comunitário, TV comunitária, para tudo quanto é de sindicato, grêmio estudantil, quem quiser. Isso aqui é democratizar a mídia. Quem quiser pode fazer os projetos. O Instituto Federal sai na lata, no primeiro mês. Cadê minha turma que não me chamou ainda? Vocês 7 inscritos. Então, bota o 7 aí. Não, mas aí perdendo o voo. Perdendo o voo? Não, vamos fazer um pinga-fogo, que é melhor do que 3. Pergunta e resposta. Sim, vamos tentar. Vamos lá. Ricardo, objetivo, gente. Para mim é uma honra receber você para a aula da exploração da conferência. Nós nos espelhamos muito do que foi feito e não tem coerência do que fez e pode fazer. Sou do Instituto Federal da Paraíba.
O tema polêmico, reforma da Previdência. Previdência. Como é que o ministro pretende? Previdência. O atual sistema é irreformável. Abandonemos essa ilusão. Por quê? Porque ele funciona em ambientes de grande formalização econômica, que não temos mais, e ambientes de demografia jovem. Portanto, tudo isso que se chama com um artigo definido a reforma é mentira. Simples mentira. O que é que nós precisamos fazer? Só para demonstrar, o Brasil está junto com a Argentina e a Venezuela, são os únicos 3 países da América Latina que mantêm esse sistema de repartição, que basicamente funciona assim: a geração atual trabalha para financiar a aposentadoria da geração que passou. O moderno é um regime de capitalização que tem que ser mantido público, sob controle dos trabalhadores. E a chave é a transição. A transição que todo mundo diz que não dá, eu estou estudando e dá. E a ideia da transição é estabelecer essa transição em 3 pilares. O primeiro pilar: todos os benefícios previdenciários dos que não contribuíram saem do orçamento da Previdência para ser ônus direto do Tesouro. Vamos pegar um exemplo mais volumoso. 10 milhões de trabalhadores rurais foram postos pelo Constituinte para dentro do sistema previdenciário para receber. Eles tinham direito de receber, porque era uma vida semi-escrava. Porém, isso arrebenta a base atuarial, porque nunca contribuíram. Então, eles têm que sair do orçamento da Previdência e ficar no orçamento do Tesouro, até acabar, né, essa geração que teve essa justa reivindicação atendida. Segundo, um regime de repartição em que, dependendo da força política, nós temos que estabelecer alternativamente, e aqui vai depender do êxito político, o tempo mais longo ou mais curto da transição e o ônus, o custo maior ou menor dessa transição. Então, em R$3.000, o custo é mais barato, acho que é 120 bilhões, e o tempo de sucessão é muito rápido. O mais caro, R$5.000, custa 500 bilhões de reais, que é 10% da atual dívida pública, só que você pode fazer isso com títulos pré-fixados, com juro de cadeia de poupança, e entregar na mão do contribuinte, como lá. Você tem 42 anos, contribui desde os 18, de 18 a 42 é X, você tem um crédito contra a União. A União lhe indeniza com um título público e lhe dá a alternativa de você hospedar esse título na sua conta de capitalização pelo valor de face. Quando você se aposentar, você saca isso com valor de face, ou você negocia livremente no mercado secundário, que tem de cobrar um deságio que ninguém sabe. Então, essa é a segunda etapa. E o terceiro é a capitalização pura e simples, em que você vai ter uma conta garantida da sua repartição e o plus, o que você quiser, você vai hospedar na sua cadeia de poupança funcional. Esse é o problema. Pronto, que eu vou levar para debate. Sim, boa tarde. Aí essas questões, a idade mínima, me apresentaram uma ideia que é genial. Não sei por que a gente não abre a discussão para todo mundo participar, porque é daí que vem. Em vez de fazer uma coisa injusta, 65 anos, que aí você diz, pô, o cara tem trabalho intelectual na Avenida Paulista ou na Praia de Fortaleza, igual a idade mínima do trabalhador rural do setor da Paraíba. Não é razoável. Então, qual é a ideia que me deram? Você começa com 60, 58, homem e mulher, e a cada um ano de expectativa de vida que a gente ganhar, a gente acrescenta 3 meses na idade mínima de aposentadoria. Oxigênio. Isso estabelece uma regra para sempre, em que a longevidade vai aumentando e você vai trazendo, sem susto, a idade mínima por 1 ano, 3 meses. 1 ano, 3 meses. Ciro, boa tarde. Ciro, bem ágil. Uma questão nacional em relação ao plano nacional. Desculpa, acabei de me apresentando. Eu sou o Cláudio Alex, vi tudo do Instituto Federal do Pará. É uma questão nacional e não regional, já que estamos falando da Amazônia. Vamos falar da Amazônia. Como é que dialoga essa agenda de educação que o senhor propõe, né? Vai propor agora dia 20, com o Plano Nacional de Educação. Já visto, né, que temos algumas metas, por exemplo. Completamente. Pronto, a guia do meu trabalho é o Plano Nacional de Educação. Considerando que a gente tem, já que o senhor usou lá o número da Colômbia, né, 8% das nossas matrículas do ensino médio da educação profissional, na Colômbia é o dobro, né? Então, dialoga completamente. Né? E a segunda é a questão regional. A gente sabe das dificuldades, né, do chamado custo amazônico, dos índices que temos, da dificuldade de fixação, do número de doutores, de programas de pós-graduação, tudo isso diminuto na nossa região, em especial na região amazônica. Como é que o senhor vai tratar essas assimetrias regionais? O Projeto Nacional de Desenvolvimento, para ser coerente com o Brasil, tem que ser guiado por um valor máximo, que é a superação da desigualdade e da miséria. E a miséria e a desigualdade no Brasil tem gênero, tem cor e endereço. Né? Então, nessa questão, eu venho de ser ministro da Integração Nacional. Elaborei por delegação do presidente Lula a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, foi arquivado, jogado na lata do lixo,
mas vai ser a guia central do projeto. E aí você tem coisas muito práticas. Por exemplo, nós alimentamos a ilusão no passado de que vinculação de fundos para fins regionais seria uma solução. Não é. Então, os fundos setoriais de ciência e tecnologia já determinam, por exemplo, 30% para o Nordeste. Ano passa, não entra e volta quase tudo. E eu desculpo por quê? Porque o chefe do grupo de pesquisa, na regrazinha lá do CNPq ou da FINEP, é doutor. Nós não temos doutor, então não se forma o grupo de pesquisa. Então tem que fazer uma transição em que esse chefe da pesquisa seja, por tanto tempo, isso já melhorou, chefiado por mestre. Então são essas pequenas coisas até o limite das macro coisas. Por exemplo, o teu estado. O teu estado é um buraco de minério de ferro, o teu estado é um lugar de belíssimas e gigantescas barragens com 1000 impactos graves e não tem sequer o leão para abastecer vocês. O maior estado brasileiro, sob o ponto de vista de distâncias urbanas, por exemplo, né, Santarém, que quer se emancipar, Altamira, é uma coisa... Pois é, gigante. Então é preciso compreender isso. Isso se resolve com infraestrutura. Aí você tem algumas coisas que são polêmicas. Por exemplo, para Manaus, é a única capital brasileira que não tem conexão rodoviária com o país. E já teve no passado a BR-319. De repente, entenderam que não pode mais fazer. Não dá manutenção. Como é que pode isso? Aí Roraima está sendo abastecida com a Venezuela. Abastecido com a Venezuela. Não tem energia no Brasil lá. Por quê? Porque as linhas de transmissão necessárias passam na reserva indígena e nós não conseguimos resolver isso. Olha o problema de passar uma linha de transmissão dentro da reserva indígena. Em que isso impacta? Seja o que diabo for. Percebe? O que está faltando no Brasil é autoridade para mediar esses valores, né? Para resolver essas questões. E eu tenho essa guia na minha cabeça. Obrigado. Presidente Jefferson, do Instituto Federal Fluminense, quero parabenizar pela sua coragem e ousadia, e é isso que a gente está precisando. Eu quero ser bem rápido, dizer o seguinte: o Brasil do futuro é um Brasil que tem que dominar e construir ciência e tecnologia e uma educação de qualidade, né? Nós tínhamos o Fundo Social com uma janela de oportunidade do pré-sal, com a janela de oportunidade da idade ativa produtiva que nós estamos nela, e não é possível pensar no desenvolvimento dessa tecnologia da educação de qualidade sem investimento, né? Vamos ver a questão do petróleo brasileiro, do pré-sal e do Fundo Social, que 75% é para a educação, ciência e tecnologia. O Fundo Soberano, esses canalhas rasparam e gastaram. Tá? Rasparam tudo. Uma coisa para, inclusive, mitigar a doença holandesa, que é o grande problema de quem tem reserva de petróleo e torra o dinheiro antes. Que é o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Royalties lá em cima, o Rio de Janeiro expande o custeio, aí o petróleo cai, o custeio está lá em cima, não deprime e quebrou o rio, a doença holandesa. Então, eu já anunciei lá atrás, vou repetir aqui, que todos os campos de petróleo entregues ao capital estrangeiro, né, da revogação da lei de partilha para cá, serão expropriados. Por quê? Porque esta é uma riqueza que pertence aos filhos e netos dessa geração presente. E isso tem que ser feito porque nós temos grande potencial de protagonismo global nisso. E no mundo do petróleo, companheiro, 80% deles são estatais e 20% do oligopólio das 7 irmãs. Onde é que estão sediados os oligopólios? Dos países que não têm excedente de petróleo. Ou que tem muito petróleo, mas tem consumo maior que a América do Norte. Então, você veja, quem comprou o campo de Carcará a preço de $1,35 o barril? A Statoil, o estatal da Noruega. Veja onde é que nós vamos parar. Então, nós aqui privatizamos e entregamos para o capital estrangeiro estatal. A China simplesmente quer comprar. E nós estamos hoje com quase 35%, quase 40% de capacidade instalada ociosa em refino. O Comperj, por exemplo, do Rio de Janeiro, está parado. E o canalha que acabou de sair de lá simplesmente contratou 17 empresas estrangeiras, carta convite, na licitação, a pretexto moralista de que as empresas brasileiras têm enrolado na Lava Jato. Aí eu, que conheço o ramo, fui olhar a história de cada uma dessas empresas estrangeiras, naturalmente encontrei o que era óbvio. Todas têm algum escândalo envolvendo a si próprias, que é assim que é a história do mundo capitalista. Então, o Brasil está sendo sangrado por qualquer ano que você queira considerar. E esse complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia é um potencial monstruoso para o Brasil. Só você ter uma ideia em bioenergia, o Brasil virou importador líquido de etanol.
A China agora está cercando as usinas brasileiras para comprar cana bruta. Ou seja, a China está vendo a rentabilidade de comprar cana em estado bruto e levar para processar o etanol lá. Posso ir? Não perco o rapaz. Obrigado.